Chegou a hora de nós transformarmos nossas metas em atividades, em ações que vão fazer com que essas metas sejam realizadas. Para isso, nós utilizaremos mais um diagrama da nossa plataforma Miro. Como eu já mencionei antes, eu já deixei os diagramas todos prontos para que você possa copiar e utilizar. Bom, nós temos aqui nosso mapa de objetivos e metas, e temos aqui as metas estabelecidas para o objetivo que nós já havíamos definido antes. Só lembrando, para você se movimentar na plataforma Miro, se você estiver na plataforma via web, que é o que geralmente nós usamos, você pressiona espaço, aí aparece uma mãozinha, e com essa mãozinha você consegue fazer com que todo o diagrama, todo o painel, todo o board, né, que isso aqui é como se fosse um quadro, então todo o quadro se mova, tá? Para mexer com o tamanho do que está aparecendo, né, dar zoom, diminuir o zoom, aqui embaixo aparece um painelzinho onde nós podemos fazer isso. Então, aumentando um pouquinho o zoom aqui para a gente enxergar, espaço para poder mover, nós temos aqui o objetivo, aumentar a produtividade. Inclusive, essas ligações aqui também são muito simples de fazer, basta clicar aqui no objeto, tá vendo que aparece umas bolinhas no entorno do objeto? A gente vai pegar uma bolinha dessa, vai segurar, arrastar e conectar ao outro objeto que a gente quer conectar. Caso esse aqui, tá? Então, relembrando, aumentar a produtividade é um objetivo geral, eu não tenho nada quantificado. Aí eu já defino aqui embaixo uma meta que é quantificada. 5% de aumento em 3 meses. Eu paro para pensar um pouquinho o que a minha equipe precisa para melhorar a produtividade. O que está faltando no meu grupo, na minha equipe, no meu departamento, ou podem ser que sejam metas pessoais. Nesse caso aqui não é uma meta pessoal, é do meu departamento. Então, o que está faltando? Eu concluo que as pessoas poderiam usar melhor seu tempo. Então, uma das submetas seria treinar 100% da equipe em gestão do tempo. Vamos usar melhor o tempo deles. Poxa, mas pode perguntar, mas aqui não tem o prazo. É porque o prazo está na meta. A meta principal tem 3 meses. Então, tudo que está ligado a essa meta aqui será 3 meses. Então, uma outra submeta seria implantar manutenção preventiva em 50% dos equipamentos. Então, talvez eu conclua que muitas paradas estão acontecendo durante a produção, durante a operação, e isso é por culpa dos equipamentos mais antigos ou que dão mais problemas. Se nós fizéssemos preventivas nesses equipamentos, provavelmente nossa meta de aumentar a produção daria certo. Então, tudo isso aqui são hipóteses. As metas são hipóteses que eu estabeleço, a partir das quais eu vou ter ações e vamos ver depois se deu certo ou se não deu certo com o passar do tempo. Tá, mas a questão é como eu transformo agora essa meta em ações. Nós temos um diagrama aqui, nossos templates de diagrama, que é esse segundo diagrama. É o diagrama de plano de ação. Vou copiar ele, dar um Ctrl C, voltar aqui e dar um Ctrl V. Pronto. Está aqui nosso plano de ação. Só lembrando que esses diagramas eles podem ser alterados quanto ao seu tamanho. Se você precisar de mais espaço, pode ampliar, né, para lá, direita, esquerda, tá? Eles são só clicar na bordinha e esticar ou diminuir. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, implantar, vou dar um Ctrl C, copiar e vou colar aqui, tá? Então, vamos ampliar um pouquinho mais para eu poder ler melhor. Barra de espaço, ativa a mãozinha, eu desço, posso movimentar. Implantar manutenção preventiva em 50% dos equipamentos. Essa é a minha meta, a gente já tinha definido. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Vamos colocar aqui um prazo, preencher esses campos aqui que eu deixei esperando, dar um clique duplo. Vamos dizer que vou começar no dia 1º de março e quero terminar aqui no dia 30 de maio.
Ok. Então, eu vou começar a colocar aqui os passos que eu preciso. Eu vou utilizar os stick notes mesmo. Eu procuro sempre utilizar os stick notes ao invés de digitar, porque eu posso pegar depois isso transferir daqui, jogar para lá, copiar daqui, né? Fica fácil de manipular a informação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é realizar um inventário dos equipamentos. Supondo que eu não tenha, já devo ter, mas estamos criando aqui um plano de ação hipotético. Então, o primeiro passo é fazer isso. Segundo passo, levantar os problemas ocorridos no último ano. Tá, então, agora o segundo passo hipotético meu aqui no meu plano de ação é que eu vou levantar por equipamento os principais problemas que aconteceram, quantas paradas causaram, que tipos de problemas foram, etc. Se eu quiser repetir, a última ação que eu fiz foi vir aqui em Stick Notes e selecionar esse aqui. Se eu quiser repetir isso, vou deletar esse, é só dar um clique duplo aqui, que ele vai repetir a última ação. Facilita, né, na hora de digitar. Então, terceiro passo. Listar os 50% que deram mais problema. Então, nesse terceiro passo aqui, eu estou selecionando, criando uma outra lista. Como eu já identifiquei os problemas ocorridos nos equipamentos, agora eu estou listando aqueles os 50% que mais deram problema. Eu tenho isso já até quantificado, teoricamente, ali no passo 2. Agora eu sei quais são os equipamentos que mais dão problema. Depois eu vou criar um checklist por equipamento. Checklist de manutenção, né? Está subentendido já que a nossa meta é criar um plano de manutenção preventiva para esse equipamento. Então, por que tem que ser por equipamento? Ou por tipo de equipamento, né? Na verdade, o ideal seria por... Vou botar aqui direitinho, né? Por tipo de equipamento. Porque cada tipo de equipamento tem as suas características e as peças que precisam ser trocadas na preventiva, os pontos que precisam ser analisados, etc. Muito bem, vamos para um quinto passo aqui. Montar uma agenda de manutenção. Preventiva, evidentemente, já que eu estou na meta de preventivo. Agora eu já tenho os equipamentos, já sei quais são os principais que dão problema, 50% que mais dão problema, já tenho o checklist montadinho, agora eu vou montar uma agenda com a lista de equipamentos, talvez até já alocando os técnicos que vão fazer essa manutenção em cada dia. Agora eu vou 6. Iniciar o processo. Iniciar o processo seria talvez reunir a equipe, fazer uma pequena palestra de 5, 10 minutos, não mais do que isso, falando da importância, do que a gente quer atingir, etc. e tal, mostrar a agenda, quem são os técnicos designados, olha, a partir de hoje, a partir de amanhã, então, começa o trabalho de manutenção preventiva que a gente planejou aqui. E por fim, tem um passo interessante, que é 7. Fazer uma verificação da evolução do processo. Tá? Então, esse sétimo passo, ele é interessante. Por quê? Porque ele é um passo que se repete várias vezes. Ou seja, se eu me dei aqui em cima 3 meses para fazer o processo, 3 meses para que esteja implementado, que rode pelo menos um primeiro ciclo de preventiva, então, cada um desses passos aqui, de 1 a 6, acontecerão uma vez cada um. Mas o 7, ele precisa acontecer várias vezes ao longo desses 3 meses, para que eu possa verificar se o processo que eu estou implantando, que eu estou implementando,
na minha área, se ele está sendo bem implementado, se está sendo bem seguido, se as pessoas estão fazendo o que estava agendado. Em suma, os checklists estão sendo cumpridos, tem as datas lá preenchidas, ou seja, verificar se aquilo está acontecendo. Tá? Então, isso vai ser realizado ao longo do processo. No passo 7 vai ser feito várias vezes. Ok, mas a gente está falando aqui de gestão do tempo. Do meu tempo, como eu estou aproveitando ele melhor. Bom, eu já consegui fazer aqui uma definição dos meus objetivos, já transformei inclusive uma das minhas metas em um plano de ação e agora eu preciso de mais uma ferramenta aqui do nosso kit de diagramas, que é a agenda. Isso tem que virar realidade no meu dia a dia. Então, vou Ctrl V aqui, vou trazer a agenda para cá. E a agenda, ela é uma agenda normal. Os dias da semana, na verdade, é uma agenda de uma semana. Vou estar sempre ocupado com uma semana de trabalho. Então, ou da minha vida, né? Porque os objetivos aqui não são meramente de trabalho. A gente está pegando exemplos de trabalho que é mais simples. Todo mundo que participar do curso vai, de uma forma ou de outra, entender do que a gente está falando. Mas lembra do objetivo de aprender japonês? Também tem que virar meta e também tem que vir para a agenda. E assim todos os demais objetivos que nós definimos anteriormente. O que você definiu aí no seu projeto, no seu trabalho, nas suas atividades. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso pensar aqui agora em pegar essas atividades aqui, ó, e copiar. Tem uma forma de copiar, que é como a gente tem feito até agora, que é fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. Mas note que agora eu não fiz isso. Como eu posso copiar sem ter que fazer Ctrl+C e Ctrl+V? Basta, na hora de clicar, eu clico aqui no objeto que eu quero, eu pressiono a tecla Alt, fico segurando ela e eu arrasto esse objeto. Olha, estou segurando o Alt ainda. Quando eu solto, e aí eu solto o Alt. Agora sim, tá vendo? Então o que eu fiz aqui na verdade? Eu já estou agendando a minha semana. Talvez hoje seja sexta-feira, eu estou agendando a semana que vem. Então, olha, na segunda eu vou realizar um inventário. Na terça eu vou levantar os problemas ocorridos ao longo do último ano com esses equipamentos. E assim eu posso ir organizando. Óbvio que eu não vou tomar a minha agenda inteira só com esse objetivo, porque existem outras, a gente vai ver em aulas futuras, que existem outras atividades que vão chegar para mim e eu vou ter que ter espaço na minha agenda para fazer. Então, desses meus objetivos aqui, eu preciso organizar eles dentro da minha agenda conforme eu acho que será possível, dando uma certa folguinha para que tudo aconteça. Então, olha, essa semana aqui, como sábado e domingo eu não trabalho, na verdade eu peguei a 7 aqui errado. A 7 não, que seria a 4. Então, nesta semana de trabalho, eu vou conseguir executar as atividades, teoricamente, né? De 1 a 4 aqui do meu checklist. Vamos ver se eu consigo mesmo, está planejado. Mas note que eu deixei espaço na minha agenda aqui, olha, quarta e quinta de manhã, segunda, terça, quarta e sexta de tarde, porque eu tenho que deixar espaço na agenda para outras coisas. Não posso sobrecarregar só com o meu projeto e aí aparece qualquer outra coisa para eu fazer, não tenho tempo. Mas o importante dessa aula é entender isso, que nós temos que transformar, recapitulando, nossas metas em plano de ação. Então, evidentemente, se eu tenho 2 metas, eu vou ter 2 planos de ação aqui. Vou ter que trazer um outro plano de ação lá do nosso kit, vou trazer para cá, vou botar um Ctrl+V aqui, tá? Tem um outro plano de ação para mim colocar essa meta outra aqui, ó. A primeira meta, que é preparar e treinar minha equipe toda no curso de gestão do tempo, eu tenho que trazer para cá. Coloquei aqui. Ele até, na verdade, não é isso que eu queria copiar. Esqueci de pressionar o Alt. Pronto, tá vendo? Então agora eu tenho aqui que fazer o meu plano de ação. Como eu fiz em cima, para treinar 100% da equipe, eu tenho que botar os passos aqui e ver como organizar na minha agenda esses passos que eu dei aqui. Se serão concomitantes, serão ao mesmo tempo que a outra, se eu vou esperar para um outro momento.
eu deixo para semanas futuras, ou posso deixar algumas dessas atividades nesses dias que estão livres aqui, mas não ocupando tudo ainda, né? Então, a ideia é essa. Metas viram planos de ação. Planos de ação são organizados para entrar na nossa agenda. Então, agora você já pode pegar aí no seu projeto que você está desenvolvendo desde o início do curso e você já tem o seu mapa de objetivos e metas. Agora, traga pelo menos um plano de ação para dentro do seu projeto, pegue uma meta sua e transforme em um plano de ação e depois aloque as atividades desse plano de ação dentro da sua agenda. Traga lá também a agenda do nosso kit de diagramas. Mas aí você pode perguntar, mas e essa atividade que é repetitiva, que é recorrente, como é que a gente faz com ela? A gente vai ver isso numa aula futura.